Oi, 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 eu sou Camila Dourado. Eu sou a Patrícia Alves, mentora de mulheres. Nós somos mulheres, mães, e vamos falar de um assunto desafiador para todas nós, né? A maternidade. Mas como é que a gente pode conciliar a maternidade e o nosso feminino? Como é que eu posso ser mãe sem deixar de ser mulher? É isso que a gente vai tratar hoje. É isso que nós vamos ajudar muitas mulheres com essa aula de hoje. E o nosso objetivo é bem esse, né, Camila? Que a partir dessa aula, essa mulher ela possa ter esse tempo com ela e enxergar novas possibilidades para ela conduzir a vida dela. E aí a gente começa assim, a partir do que a gente escuta, né, pesquisas. Quais são as dores quando a gente pensa na maternidade? Quais são as queixas que a mulher traz, né? Sentimento de culpa, né? Então isso é algo que permeia muito a maternidade, uma construção social em cima disso. A dificuldade de gerenciar o tempo, né, de administrar os cuidados com os filhos, com a casa, com o trabalho e consigo mesma. A sobrecarga física e mental, isso pesa muito também para muitas mulheres. As medidas de comparação, né? Sempre Sim. tem uma mãe melhor do que a gente, e aí você começa a pensar o que você está fazendo de errado. Uma falta de uma rede de apoio que seja realmente apoio, né? Sim. Que a gente consiga fazer isso. As expectativas irreais sobre a maternidade. Como a gente cria expectativa desproporcional, né, ao universo real. E eu acho que o desafio emocional de nós mesmas nos acolhermos como mulher e mãe. Então, em cima disso, nós vamos construir essa aula. Perfeitamente. Muitos pontos, mas que no final eu acredito, né, que cada mulher vai perceber e nós duas vamos conduzir para esse ponto, que ele chega no caminho em que a mulher não pode se abandonar. Vários pontos, mas que levam para esse olhar. A mulher não se abandonar, a mulher se posicionar. E aqui já vai a primeira reflexão. Você tem se posicionado, mulher? Você tem cuidado de você? Algo que somente você pode fazer por si? Essa é a primeira reflexão que nós já queremos deixar aqui para cada mulher. E aí a hora que a gente pensa, né? Você tem se abandonado ou não? É a hora de começar a entender que eu também sou prioridade. Independente da idade do meu filho, que seja um RN, que seja uma criança em idade escolar, que seja um adolescente, eu consigo ser prioridade? Eu consigo estar na minha agenda? Eu consigo entender quais são as minhas necessidades? Porque se eu não entendo as minhas necessidades, dificilmente eu vou acessar as suas com clareza. Sim. Então, aqui já é para a mulher entender que é muito mais sobre ela do que a maternidade, né, Camila? É muito mais sobre a mulher do que a maternidade. É muito mais sobre a mulher do que o relacionamento dela. Então, por vezes, a maternidade sem estresse, né, naquilo que eu e a Camila partilhamos juntas, que a nossa visão é muito alinhada sobre isso, é uma mulher que se enxerga. É uma mulher que não se abandona. Isso começa muito antes. Então, por vezes, antes da maternidade, Camila, essa mulher, ela não olhava para ela. Ela não cuidava dela. Ela não priorizava ela. E aí, quando chega a maternidade, que é um ponto de grandes demandas e de grande responsabilidade, ali ela percebe, eu não olho para mim. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O quanto essa mulher, ela consegue se perceber, ela consegue colocar voz para ela não se anular. Que era algo que talvez ela já não vivia antes. E aqui nós precisamos começar a trazer caminhos para essa mulher, para ela encontrar esse caminho de volta para ela. Ela conseguir se cuidar não somente esteticamente, que por vezes já ficou tão automático, eu vou no salão, eu vou no cabelo, eu faço a minha unha, eu vou até na academia. Mas é muito pela obrigação. E não por essa percepção e essa intenção. Eu estou cuidando de mim. E o quanto esse cuidar, ele é subjetivo, né? Toda vez que falo, por exemplo, de autoestima, eu sempre falo, gente, a autoestima não é uma mulher bonita.
Não é eu estar com tudo alinhado, né? Uhum. De jeito nenhum, ao contrário. Aquilo ali é só uma casca, né? É eu compreender o que eu preciso para cuidar de mim. O que eu, Camila, tenho necessidade, né? É claro que ir lá e fazer minha unha é algo bacana, é significativo. Sim. Mas qual é a minha necessidade interna? E aí eu acho que a gente já vai vendo muito da construção social do feminino, né? Uma mulher que serve, uma mulher que se abstém de si mesma, uma mulher que está disponível ao outro. E quando eu vou internalizando isso desde pequenininha, eu vou criando essa dificuldade de me perceber, porque eu não me percebo. Eu me adequo àquilo que é esperado. E acho que a maternidade, para as mulheres, ela vem como um marco disso. O que é esperado? O que é esperado da Camila enquanto mãe? O que é esperado da Patrícia enquanto mãe? E aí, quando eu estou no que é esperado, eu não consigo me enxergar. Eu estou enxergando o outro, eu estou enxergando o externo, eu estou enxergando o que esperam de mim e não quem de fato eu sou. Eu vou sendo movido pela necessidade, pela expectativa do outro. Uhum. E aí essas mulheres que estão aqui nos assistindo, né? Você já precisa começar, talvez, a listar isso, né, Camila? O que eu acho ou o que eu acredito que as pessoas esperam de mim? Lista aí, coloca no papel. Depois disso, o quanto isto, né? Depois que você tem percebido, o quanto que isso me afeta. Vai ter coisas que você vai perceber que te afetam muito. Outras coisas você vai perceber que não afeta tanto. Mas precisa ter essa clareza, porque a partir disso, é você começar a se perguntar: o que eu espero de mim? O que eu espero para a minha vida? Quem é a mulher que eu quero ser? Qual é a maternidade que eu quero construir? Qual é a vida que eu quero construir? Porque quando você tem isso claro, quando você tem a mulher que você quer ser, qual é o sonho para sua vida, que família você quer construir, qual é o tom, né, a narrativa que você quer para sua vida, aí você vai alinhando todas as demais coisas para cooperarem, né, para você viver essa jornada que você almeja. Porque por vezes você falou das crenças, né? Do que as pessoas esperam por mim. E nós vamos carregando muitas crenças. A maternidade é pesada. Quando nasce um filho, nasce uma culpa. A mãe não tem tempo de descansar. A mãe não pode adoecer. A mãe não pode isso, a mãe não pode aquilo. Tudo é somente a mãe. Isso são crenças condicionadas a nós e nós vamos tomando ela como verdade. E isso pesa a nossa vida. Isso pesa a nossa maternidade. Isso torna a nossa maternidade estressante. E reverbera diretamente no nosso relacionamento com os nossos filhos e com a gente mesmo, né? A hora que eu entendo que a mãe não pode ficar doente, que a mãe não pode descansar. Eu não sou uma mulher, eu sou uma super-heroína. Eu sou a Mulher Maravilha, que salva todo mundo, que dá conta de todo mundo e que sofre calada. E isso não é ser mulher, essa não é a força da mulher. Então, primeiro, nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Não, não é verdade. A culpa, ela vem do sentimento de erro, do sentimento de falha. E você precisa começar a pensar, se você tem muito esse sentimento de culpa, quais são os seus sentimentos de falha, de erro que você está tendo? E talvez vai de encontro àquilo que nós falamos. Talvez o meu sentimento de erro é porque eu não atendi a expectativa que o outro tinha sobre mim. Ou talvez eu criei uma expectativa totalmente desalinhada do que é ser mãe, do que é a maternidade. E é tão histórico isso, né? Essa coisa de nasce uma mãe, nasce uma culpa, que a gente vai atrelando tudo o que acontece com os nossos filhos como nossa responsabilidade direta. E nem tudo, ou a grande maioria das coisas, não tem relação nenhuma comigo. Meus filhos vão ficar doentes, porque todo mundo fica doente. Toda criança fica resfriada, né? Tem dorzinha de barriga. A hora que estiver andando, eles vão cair, eles vão ralar o joelho, eles vão ter dificuldades escolares. Isso é natural. Né? Aí acho que a gente vai colocando a vida num ideal tão grande, como se nós tivéssemos que proteger os nossos filhos de tudo. E qualquer coisa que foge a essa idealização, eu me responsabilizo por ela. E aí eu vou assumindo esse sentimento de falha que você está falhando. Nossa, eu falhei.
Eu falhei como mãe porque o meu filho se desentendeu com um amigo? Ou porque ele expressou uma emoção de uma maneira inadequada? Ou porque ele tem uma dificuldade para aprender alguma coisa? Ou simplesmente porque a hora que ele estava aprendendo a andar, ele caiu. Aí, acho que uma palavra que eu escutei muito a minha mãe falar, eu escutei muito, o remorso, né? Minha mãe falava, ai, me deu um remorso, me deu um remorso. Mas de onde veio isso, né? Sim, então vão ter esses dois caminhos, né? Esse que nós falamos, desse sentimento de remorso e culpa, porque eu achei, né? Eu idealizei algo, eu tentei atender as necessidades de alguém. E essa mulher que está nos assistindo, você precisa identificar quais são essas crenças, essas necessidades de agradar que você tem, listar elas para começar a trabalhar elas, mas também entender, você trouxe a palavra responsabilização, né? Concordo, mas eu quero ampliar aqui também, porque muitas vezes eu entendo, né? E eu olho para a responsabilização, aquilo que é minha responsabilidade eu preciso resolver. E você trouxe muito bem. Meu filho, ele vai ter uma cólica, eu tenho dois caminhos. Ou eu aceito e convivo com a cólica e adapto o que precisa ser adaptado, ou eu vou sofrer. Porque tem cólica, porque eu não durmo, porque eu tô isso. Vive o momento, né? Aceita, não resiste. Aceita o momento porque ele vai ficar mais leve. Mas também tem o caminho, Camila, em que a nossa consciência ela vai tocar. E aí não é para gerar essa culpa de, eu sou errada, eu sou isso. Não. É realmente, você precisa olhar com responsabilização, é minha responsabilidade. Realmente, pode ser que por vezes eu estou extremamente ausente, emocionalmente inclusive, pode ser que eu estou extremamente estressada e deixando toda a minha tempestade cair sobre os meus filhos, e aquilo precisa tocar na minha consciência para que eu pare, analise e mude. Sentimento de culpa, remorso, sem mudança, não resolve. Não resolve. E, por vezes, essa mulher, ela precisa lembrar disso. Ao contrário, né? Quando eu fico nesse ciclo, eu vou perpetuando essas sensações e vou potencializando aquilo ali, né? Eu gosto quando vou explicar para alguém o que é estresse, né? O estresse é o meu corpo e as minhas emoções reagindo a uma pressão, a uma força, né? Aquilo ali. E aí é como se eu tivesse comprimida. E alguma coisa está pedindo vazão, né? Eu sempre falo, estresse, ansiedade, ele está dando notícia de alguma coisa que precisa ser modificada. Mas se eu estou desconectada de mim, eu vou mudar o quê? Porque eu não me percebi. E às vezes o que eu preciso mudar é, natural. Tem criança pequena, eu vou acordar várias vezes à noite. Mas que hora ao longo do dia eu vou me proporcionar um momento de descanso para recuperar aquilo ali? Né? A maternidade é linda, eu acho linda essa coisa de se doar. Nossa, ficou doentinho, ou chorou à noite, ou precisa amamentar, trocar. É rico isso, né? Porque é um jeito da gente sair do nosso egoísmo, sair do egocentrismo. Mas isso suga a minha energia física, mental e emocional. Que estratégias eu estou utilizando para me recompor disso aqui? Para eu conseguir ser inteira na hora de cuidar. E você chegou num ponto essencial da nossa aula, que é justamente isso. O que é esperado, o que é realidade, eu preciso me preparar para aquilo, eu preciso entender que aquilo vai acontecer, mas como eu não me abandono. Então, vamos voltar ao básico da maternidade. O que é esperado da maternidade? O que é ter um filho? Nós estamos falando de um bebê, depois vai ter a adolescência, enfim. Mas de início que o sono não vai ser mais 8 horas. Normal. É esperado isso da maternidade. Que essa criança vai demandar muito, não somente da mãe, mas também do pai. Porém, vai demandar mais da mãe, em questão de alimento, em questão de colo, em questão de nutrição. E eu acredito que depois você pode até falar um pouco disso, Camila, né? Dessa diferença do homem e da mulher, dessa diferença fisiológica mesmo, mental dele. Então, primeiro, porque muitas vezes a mulher, ela não se prepara para isso. Os pais não se preparam para isso. Olha,
quando eu tiver um filho, não é que ele vai parar a minha vida, não é que ele vai dificultar a minha vida. Essa crença de parar ou dificultar são as suas dores, são as suas crenças. Mas ele vai mudar a minha vida. E quando eu falo mudar, não é porque o romantizar da maternidade, né, Camila, que muitas vezes as pessoas trazem. Nossa, você vai ser mãe, você vai mudar a sua vida. Mas no romantismo, é porque todo novo projeto, toda grande mudança, toda decisão, ela muda a sua vida. Então, quando você vai falar da maternidade, você tem que esperar por noites que vão ser mal dormidas. Você tem que esperar por mais paciência, por mais resiliência. Porque é isso que um bebê vai esperar. Você tem que esperar da maternidade se doar sem receber nada em troca. Porque quando você tem um filho, a sua obrigação e o seu papel é cuidar dele. E ele não vai te dar nada em troca, né? A emoção, a formação, aquilo ali não é responsabilidade dele. Você precisa nutrir, mas entra o ponto que falou. Você não precisa se abandonar por isso. Nesse meio caminhar, você vai encontrar os seus pontos de descansar, de ficar sozinha, de fazer algo que você goste. Ah, mas é possível, Patrícia? É possível, Camila? Sim, é possível, é necessário. É possível você estar com o outro sem abandonar você. E esse é o grande desafio da mulher. Seja na maternidade, seja nos relacionamentos. Ela estar consigo mesma, né? Estar com o outro, mas sem se abandonar, estando consigo. E é toda uma desconstrução para reconstrução. Então, eu preciso desconstruir um monte disso que você está falando, porque não é só na maternidade, né? Acho que nós mulheres temos essa tendência a nos esquecer. Se eu assumo um trabalho novo, se eu estou em um ciclo de amizades novo, se eu estou em um relacionamento novo, né? Então, é como se eu fosse me diluindo nas outras demandas. E esse se diluir, fui aqui, coloquei um pozinho rosa, a água ficou rosa. Né? E aí ficou um só. Ficou um só. E não dá para ser um só o tempo todo. Eu preciso ser individual. Eu preciso ser eu mesma. E em que espaço eu consigo ser eu mesma? Na hora que você fala qual é a diferença, né? Da percepção da mulher para o homem, o que muda. Eu acho que seria até desrespeitoso a gente pensar que na vida do pai também não traz impacto. Mas eu preciso deixar com que esse pai seja pai. Sim, que esse pai seja pai. Eu preciso dividir aquilo ali. O que é meu e o que é do pai. Tá? É claro que eu amamento, eu cuido, eu vou dar o colo na hora da cólica, mas o que o pai pode fazer? Como ele pode contribuir? Porque a hora que eu deixo com que ele contribua é a hora que eu tenho um momento para mim. Nossa, então ele vai dar o banho, ele vai trocar a fralda e agora eu vou deitar um pouquinho e descansar. Ou não, está na idade escolar, eu vou auxiliar a fazer a tarefa de casa, mas esse pai pode levar e buscar essa criança da escola. A hora que eu vou definir as regras da minha família e as práticas de educar, né? Como que eu divido com o pai isso? Porque se eu centralizo isso tudo na minha mão, a sobrecarga ela é inevitável. Sim, ela é inevitável. E aí nós precisamos ir trazendo consciência para essas mulheres que estão aqui. Primeiro, você tem que conseguir, né, de fato, entender que você pode estar com o outro, mas sem abandonar a si. E para muitas, esse é um caminho de aprendizado. É um caminho novo que você talvez ainda não conheça, porque você sempre aprendeu a se doar, a se entregar e sempre se abandonar. Por vezes aprendeu que somente consegue estar consigo, né, se tiver mais alguém com você. E não é assim. Então, trazer isso que a Camila foi falando, que nós fomos falando, entendendo que é normal quando você é mãe, que você vive a maternidade, as coisas mudarem. Assim como quem tem uma carreira, por exemplo, e fala assim, nossa, eu tenho um grande projeto para entregar e eu vou precisar passar a semana sem dormir. A sociedade acha isso bonito. Né? Nossa, que bonito, né? Pelo trabalho. Só que quando você fala isso pela maternidade, traz o sentimento, né? A percepção de pequeno, nossa, de dó, olha lá, mais uma mãe que vai se anular. Não, não é se anular, é viver a sua responsabilidade. E acho que esse negócio de viver a nossa responsabilidade é com o ônus e o bônus que isso traz.
né? Não é só lindo, mas também não é só pesado. Eu gosto quando você fala da questão, nossa, se eu vou para um grande projeto profissional, né? As pessoas veem, né? Uau. Mas aí a hora que fala, nossa, tá ai, que linda, nossa, mas agora sua vida vai mudar tanto. Você nunca mais vai ser a mesma. Você nunca mais vai dormir, você nunca mais vai ter paz, nunca mais vai ter isso. Gente, que percepção distorcida e até desrespeitosa, assim. Se eu for pensar aqui, eu sou mãe, mas eu também sou filha. E em momento nenhum eu quero o peso de ter sido um peso para minha mãe. Sim, e você não pode aceitar isso, porque muitas vezes, eu arrisco dizer, 95%, quem vai te trazer essas falas são outras mulheres, infelizmente. Então, não aceite isso, tá? Não aceite essa fala sobre você. Traga, como a Camila falou, o alinhamento com o pai do seu filho, né? Qual é o papel dele, como ele vai contribuir, deixe ele contribuir, deixe ele viver a paternidade. Então, se você tá durante o dia, deixe que ele fique durante a noite. Às vezes esse pai vai trabalhar fora, né? Ok, mas é um movimento para os dois vão se cansar. Né? Lógico, às vezes ele trabalha num trabalho que exige muita atenção. Então, ok, vocês vão entender um outro combinado ali. Mas deixe que o pai seja pai, deixe que a paternidade também o canse, né? No sentido de ele está vivendo. E que cada um assuma os seus papéis, mas não se anule. E essa grande aula aqui, e se você quiser, Camila, já trazer para esses minutos finais que nós temos aqui, como essa mulher vive essa maternidade sem estresse? Viver a maternidade sem estresse é compreender que eu não preciso aplicar um peso às coisas que são naturais. Porque é natural, assim, eu entendo que é uma exigência natural. Mas me doar, né, a gente usou essa expressão algumas vezes aqui, me doar não significa me anular. Porque como é que eu vou doar o que eu não tenho? E acho que para além de tudo, né, o nosso objetivo final é que os nossos filhos sejam pessoas bacanas, bem-sucedidas, que transformem esse mundo, né, em coisas boas. Qual é a referência que os meus filhos vão ter? Eu quero que meus filhos tenham uma referência de uma mulher realizada, feliz, que desfruta da vida, que sabe do que gosta, que consegue se posicionar, que consegue dizer o que quer e o que não quer. Porque eu sou o exemplo deles. Sim. Então, eu acho que o caminho para viver uma maternidade sem estresse é isso. É me entender como indivíduo e não como uma simbiose com os meus filhos. Né? Eu tenho que me ver separada. Nossa, eu separada, eu, Camila, fora da mãe. O que a Camila precisa? Perfeito, perfeito. E, para mim, a maternidade sem estresse é onde a mulher ela volta para si, para ela entender quais são as suas responsabilidades, não fugir dessas responsabilidades. Mas, para ela conseguir se entregar, ela precisa estar com ela. Volte para os seus valores, para os seus sonhos, para quem é você. Eu me perdi depois da maternidade. Se encontre. Isso, né? Se encontre. O que você gosta de fazer? O que você gostaria de fazer? O que te abastece? Mas você entende que muitas vezes são perguntas que essa mulher ela não soube responder antes e ela quer colocar o peso agora todo sobre a maternidade? É porque talvez a maternidade foi necessário para te provocar essa percepção. Então, o que você gosta de fazer? Qual é o seu sonho, né? Tire um tempo para você, um tempo sozinha, para você pensar, para você se descobrir. Coloque isso na sua rotina, 10 minutos por dia que seja. Talvez ao invés de você ficar no celular, porque as pessoas ficam no celular nas redes sociais, aqueles 3 minutos você vai usar para olhar para si, para respirar, para pensar o que você quer. Alinhe com o seu esposo, né? Com o pai do seu filho, com a sua rede de apoio. Então, precisam ter conversas de alinhamentos. O que tá bom, o que não tá, o que espera. Peça ajuda. Para quê? Para você voltar a olhar para si. Porque a maternidade sem estresse é, primeiro, aceitar o estresse da mudança, aceitar o novo e essa mulher não se perder. Acho que é estar conectada com quem nós somos.
né? Quem sou eu? Quem é a Patrícia? Quando isso está muito estabelecido, é leve. As mudanças são leves, os desafios são leves. É saber quem nós somos, nos apropriar disso. Perfeito, perfeito. E assim nós encerramos esse momento aqui, essa aula, para trazer para a mulher essa consciência, porque está faltando muito isso, essa consciência de que não nos abandonamos para ser mãe, mas incluímos a maternidade naquilo que nós chamamos vida e nos nossos papéis, daquilo que nós escolhemos ser e administrar, porque a nossa vida é uma administração, né, Camila? Sim, e que pode e deve ser leve. Para além de tudo, pode ser leve. Isso não é romantizar, é compreender a riqueza da maternidade. Se é algo tão rico, tão sublime, não combina com peso. Não combina. E leveza não é a ausência de demandas, né? Leveza não é a ausência de desafios, mas leveza é a maneira como você decide olhar e se posicionar para a vida. Sim, encarando as coisas como elas são e tentando ver como que a gente pode extrair o melhor daquilo ali. O que é que eu consigo fazer de melhor naquilo ali? E nos reconhecendo limitadas. A gente é limitada, né? A gente é limitada, a gente não é perfeita. E tá tudo bem. Os meus filhos têm exatamente a mãe que merece. Quando isso fica na minha cabeça, a maternidade é leve. Eu sou a melhor mãe que os meus filhos poderiam ter. Mas sabendo que você pode, esse sentido de melhorar, no sentido de você pode sempre ir se lapidando enquanto ser humano, enquanto mulher. Isso reflete na sua vida como um todo, inclusive na maternidade. Sim, é isso. Muito obrigada para quem esteve aqui, que faça sentido essas provocações, né? E que nos levem a compreender que é possível, sim, ser mãe sem deixar de ser mulher. Isso daí. Muito obrigada. Assistam, compartilhem, indiquem essa aula para outras mulheres. Obrigadão.